Olá, pessoal! O tema de hoje é desenvolvimento da criança no raciocínio e escrita. Antes de falarmos a respeito da alfabetização, é necessário a gente compreender um pouco como a criança ela desenvolve o seu comportamento lá nos primeiros anos de vida e como ela desenvolve a escrita ali nas séries iniciais. Piaget, ele acredita que o indivíduo ele consegue adquirir conhecimento através do contato com o mundo exterior. Essa ideia do contato com o mundo exterior tem um movimento bastante contínuo, entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Assim, quando o equilíbrio se estabelece, nós temos então uma adaptação. A adaptação é, dessa forma, constituída de dois processos diferentes, porém indissociáveis, que é a assimilação e a acomodação. De acordo com Piaget, a criança ela passa por 4 períodos de desenvolvimento. Mas vale a pena vocês entenderem que esses estágios são iguais para todas as pessoas e eles acontecem na mesma ordem. No entanto, podem ser diferentes na idade cronológica e podem sofrer alterações dependendo dos estímulos que recebe, ok? Vamos então para os nossos estágios, o sensório motor. O sensório motor é o primeiro estágio que se apresenta, certo? Ele inicia desde o nascimento da criança e vai até os 2 anos de idade. Nesse estágio, a criança ela vive muitos processos de interação na parte biológica, afetiva e cultural, e essas, por sua vez, têm bastante importância para a construção da identidade, ok? O próximo é o pré-operatório, pessoal. Nesse segundo estágio, o pré-operatório, ele começa aos 2 anos, termina aos 7 anos, ok? Nessa fase, a criança ela inicia as suas primeiras falas. Ela já identifica e dá nome a alguns objetos, porém ela não consegue imaginar um objeto que não esteja à sua frente. Mas nós temos o próximo, que é o operatório concreto. Esse é o estágio, que nós chamamos de terceiro estágio, operatório concreto. Ele acontece aos 7 anos, vai até aproximadamente 12 anos de idade, tá bom? Nele, o indivíduo ele apresenta uma capacidade de ação interna de algumas operações mentais. E operatório formal, nós temos o próximo, que é o 4º e último estágio, que se inicia aos 12 anos. O indivíduo realiza o raciocínio hipotético, dedutivo, ele consegue usar bem as palavras, tendo assim um ganho de tempo e aperfeiçoamento do conhecimento, certo? O pesquisador russo Vygotsky também deu a sua contribuição para o desenvolvimento da aquisição do conhecimento. Olha lá, pessoal, para ele, as funções do desenvolvimento da criança iniciam primeiro no ambiente familiar e depois passa para o individual. Tudo que a criança consegue fazer por si mesma é chamado de desenvolvimento real e tudo aquilo que ela faz com o auxílio de outra pessoa, é denominado potencial. O educando ele tem que distinguir qual nível a criança se encontra para que dessa forma ele possa fazer algumas atividades, que façam ele ir ali de um nível para outro. Alguns dos estudos partem do entendimento da aquisição do conhecimento que se fundamenta na atividade do indivíduo em contato com objetos de conhecimento, evidenciando assim que a criança, mesmo antes de ir para a escola, ela tem noção e faz hipóteses. Faz hipóteses sobre o código escrito, iniciando desse modo os estágios linguísticos que caminham até chegar à aquisição da leitura e da escrita. Vamos lá então ao primeiro nível que nós temos, é o pré-silábico. A criança começa a entender que além das gravuras existem outros modos de representar os desenhos, como a escrita e os números, a parte disso começa a marcá-los. Nas primeiras tentativas da produção escrita, a criança ainda representa o objeto através de desenho. O outro nível é o nível silábico. A criança ela já consegue representar o objeto através da escrita, pois compreende que os sons da palavra representam essa escrita. O próximo é o nível silábico alfabético, é o nosso terceiro nível. Nessa fase, a criança descobre que sílaba não é a menor unidade da palavra, certo?
E o último, que é o nosso quarto, né, é o nível alfabético. Nessa fase, a criança ela já representa cada fonema com um signo gráfico apropriado. Tanto as descobertas de pesquisas realizadas levam à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no aprendizado. Elas constroem o próprio conhecimento, daí surgiu a palavra construtivismo. Portanto, pessoal, podemos dizer que a escola tem que saber trabalhar, né, cada fase das crianças, pois só quando se sabe qual estágio ela se encontra, poderá desenvolver as atividades que melhor correspondem à sua perspectiva e à sua idade. Até mais, pessoal!